Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Alguma vez rezaste com o Antigo Testamento? Não sei se a pergunta te parece lógica ou não, mas recordo alguns comentários de amigos, de rapazes da tua idade, universitários, que tinham assim, uma certa até aversão pelo Antigo Testamento. Senhor Padre, aquilo é estranhíssimo, Senhor Padre, aquilo tem coisas assim. Algum até que tinha tido a experiência de começar a ler o Antigo Testamento e não sei se chegou ao livro do Levítico. O Levítico são só leis em que aquilo, de facto, é difícil começar. O Gênesis ainda vamos lendo, depois o Êxodo, está bem, mas depois chega ao Levítico e uma pessoa sucumbe completamente, porque são páginas e páginas de preceitos e leis e coisas que não se entendem, que são difíceis de entender. Mas, sim, é difícil de entender, mas eu iria estruturar a meditação até mais como umas experiências, digamos assim, que tiradas dos últimos dias, da liturgia dos últimos dias. Hoje, em concreto, de manhã, achava graça, já estava a pensar nesta meditação e achei interessante que a liturgia das horas, que os sacerdotes e quem quiser também pode rezar, mas os sacerdotes têm essa obrigação de rezar o que antes chamava o breviário. E agora, ou seja, sempre se chamou liturgia das horas, mas que tinha também por nome breviário. E era essa bibliazinha que às vezes via o Senhor Padre, nos filmes vê-se o Senhor Padre com uma bibliazinha a dar voltas, não é uma bíblia, é o livro dos Salmos, é a liturgia das horas. E tem uma parte que tem umas leituras um bocadinho mais longas. E em concreto hoje terminamos o livro de Jó. E reparei numa parte do livro de Jó, eu não sei, lembrei-me de quando tinha a vossa idade, enfim, o livro de Jó tinha uma certa dificuldade. Todos, se calhar, vocês conhecem o livro de Jó. Jó é aquele personagem do Antigo Testamento em que lhe acontecem todo tipo de problemas. Estava tudo bem, tinha muitos filhos e filhas, tinha muitas riquezas e depois há ali inicialmente até uma coisa assim um bocadinho confusa de entender. Deus está muito contente com o seu servo Jó, fala dele e fala dele a quem? A Satanás, que passa por ali. E Satanás diz, mas ele é assim tão bom e tão justo, porque tudo lhe corre bem. Então Deus permite que Satanás o fira. E ele vai ter todo tipo de problemas. Morrem os filhos, as filhas, fica arruinado, fica cheio de chagas, cheio de dor, de dificuldades. E então depois há uns diálogos longuíssimos com uns amigos que vêm ter com ele para tentar convencê-lo enfim. No fundo, dizem-lhe que se lhe aconteceu isso é porque fez alguma coisa de mal. E ele diz que não, e então tem assim umas discussões entre eles. E chega ao final, eles tentam no fundo encontrar um sentido para a dor para a dor, para as dificuldades, para o infortúnio, para tudo isso. Portanto, é um livro sapiencial, não é um livro histórico. Percebe-se pela forma como está escrito. E é um livro, talvez, diria eu, assim, difícil se não se pega à primeira. Pelo menos para um universitário imberbe como eu era, da vossa idade, lembro-me que não gostava nada do livro de Jó. E hoje li uma parte que me fez
recordar isso e que me fez recordar a chave de leitura que faz com que este livro se torne muito diferente. Depois de ter falado a Job, o Senhor disse a Elifaz de Temã: a minha ira acendeu-se contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como o meu servo Job. E agora tomai 7 touros e 7 carneiros, e ide ter com o meu servo Job. Oferecei-os por vós em holocausto, e o meu servo Job intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos farei mal, por não terdes dito a verdade a meu respeito, como o meu servo Job. E, efetivamente, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Sofar de Naamate saíram e fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor atendeu às orações de Job. Atendeu às orações de Job, não aos pedidos daqueles 3 personagens. Aqui é mais fácil uma pessoa perceber quem é Job. Job anuncia quem? Ou por outra, conseguirás ler o livro de Job de uma maneira muito mais profunda se tu olhares para Jesus e vires quem é Jesus. E então pegares na vida de Jesus e pensares que este texto, texto sapiencial, está a falar de Jesus. É a vida dele. Pensa no antes e no depois da paixão e no antes e depois da morte e ressurreição do Senhor. Porque o que acontece é que depois Job, depois disto tudo, tudo lhe corre bem outra vez demais. E é abençoadíssimo por tudo e por mais. Se olha para Nosso Senhor e se percebe que Deus Nosso Senhor, o Pai, vai permitir que Ele passe por tudo isso para nos salvar, para nos indicar o caminho e mais ainda, precisamente para esta parte final, para poder interceder por nós. Até podemos pensar naqueles que eram eruditos, que sabiam tanto e que se voltaram para Jesus e até lhe diziam debaixo da cruz, tentavam insultá-lo, pois se és o Filho de Deus, desce agora da cruz, que lhes falavam de como que eles é que sabiam o que era o bem e o que era o mal. Enfim, olhando à luz de Jesus, ou seja, com a revelação de Jesus, conseguimos entrar no Antigo Testamento e ir mais ao fundo e perceber os matizes e dar voltas e rezar. Mais ainda porque o texto... Agora estamos na 8ª do Corpo de Deus. Eu pensava ir fazendo assim uns toques por um lado e para o outro, assim um toque e foge com estes textos e olhar para fazer pontes com a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É esse sacrifício que o Senhor, que Jesus, oferece ao Pai por nós. E em virtude desse sacrifício, pois Nosso Senhor escuta-nos. Mas olhemos para o texto de ontem. Ontem, no Evangelho da Missa, Nosso Senhor dizia-nos o seguinte: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de David? O próprio David afirmou, sob a ação do Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelo dos meus pés. O próprio David lhe chama Senhor. Como pode ser seu filho? Ler o texto se calhar não é a melhor opção, porque se calhar eu imagino que vocês se percam ainda mais, e se calhar eu já sabia que esta meditação podia ser um bocadinho mais difícil, mais puxada talvez, mas pronto, foi assim o que me foi ocorrendo e o que estava mais na minha cabeça. Aliás, até porque tinha uma meditação para pregar daqui a uns dias e para gravar dos 10 minutos com Jesus, em que precisamente Nosso Senhor o que diz daqui a uns dias
é que pensais que vim abolir a lei ou os profetas, está-se a referir, no fundo, à Bíblia, como eles conheciam, como eles a referiam. A lei eram os 5 primeiros livros do Pentateuco e portanto, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio. E depois os profetas, eram livros, a história dos profetas. E havia mais livros inspirados, mas com isto era o núcleo central da Bíblia. E Nosso Senhor diz que não vim abolir, vim levar a pleno cumprimento. Às vezes, alguns católicos têm tendência, e às vezes podemos ter tendência para olhar de facto para essas coisas do Antigo Testamento como coisas assim complicadas e que, quer dizer, até erradas, como muitas vezes o que víamos eram os próprios fariseus a interpretarem mal a revelação. Podemos dizer que Nosso Senhor veio e parece que vinha abolir e pronto, pôr um ponto final nestas trapalhadas todas e agora, isto a partir de agora é assim. E esquecemos de que Nosso Senhor nos esteve a mostrar e a dar ao longo de todo o Antigo Testamento. Por isso eu acho interessante, de facto, é difícil às vezes entrar no Antigo Testamento, mas nós tivemos aqui um exemplo muito interessante ao longo de vários meses. Fomos vendo uma série que se chamava Genesis to Jesus, com base nos textos, num livro de Scott Hahn, e uma série muito bem feita, muito bem estruturada, em que no fundo o que nos ia fazendo era isso, era ligando, fazendo pontes entre tentar olhar para o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e perceber como tudo apontava para Jesus. Genesis to Jesus. E iam passando todos os livros mais importantes, os factos mais importantes do Antigo Testamento, apontando e fazendo as pontes para o Novo Testamento. Há essa luz, depois, tal como eu vos dizia neste livro do Job, ou seja, depois de eu conhecer Jesus, se olho para aquilo que está, e às vezes uma forma muito mais simplificada, mais fácil, é perceber isto pela liturgia. Porque eu acabei de ler este texto e depois há uma pequena oração, um responsório, em que precisamente o que é que a Igreja vai sublinhar? Aquilo que eu vos disse. O Senhor disse a Elifaz: nem tu, nem os teus amigos falastes de mim corretamente, como o meu servo Job. E logo a seguir salta: ele intercederá por vós. Então responde-se: em atenção a ele não castigarei a vossa temeridade. E respondem todos: ele intercederá por vós. Como que a recordar Jesus, a dar-nos a chave cristológica clara da interpretação disto. Nesta linha, olhar para o Antigo Testamento e descobrir pistas para quem gosta assim de coisas policiais e para quem gosta pois tem interesse. E não só interesse, é que se não é só uma curiosidade, é encontrar que Deus Nosso Senhor é o mesmo Deus que nos ama e que brinca connosco. No princípio da Bíblia há uma passagem que dá para perceber, para explicar muito de toda a relação de Deus connosco. É que Deus brincava com os filhos dos homens sobre a orbe da terra. É o livro dos Provérbios, que diz: brincava, deliciava-me a estar com os filhos dos homens, brincava com eles. E Nosso Senhor brinca, às vezes até como alguns de vocês dos que estão aqui sim andaram nos clubes juvenis, e quando estava a pensar nesta meditação e nestas coisas, recordei às vezes as brincadeiras que fazia quando eu era monitor, ou às vezes até quando já era sacerdote e via algum monitor assim, em algum diálogo com os mais novos, que queriam saber alguma coisa, e ele percebia-se que não queria responder diretamente, então ia respondendo a brincar e dava pistas, e se falta muito, se falta pouco, o que é que vamos fazer depois, o que é que não vamos. Então ia brincando com eles, ia toreando-os e dizendo não sei o quê, e eles depois algum irritava-se porque eram miúdos e outro não sei o quê, e aquelas coisas que também acontece tipicamente com os pais, ou que às vezes se está a brincar.
De alguma maneira podemos encontrar isto na Bíblia, ou uma parte destas, como que Nosso Senhor que se quer mostrar, que nos quer dar, que tem planos para nós. Enfim, quando os miúdos são muito pequeninos, não percebem, não se dão conta, e vão-se deixando ali as pistas para que ele depois encontre. Se calhar encontrará mais tarde, virá depois. Nesta linha, o texto de ontem acho que é muito interessante, sobretudo para nós. Mas vejam como termina. Ontem fiquei assim preso da parte final do texto, que dizia: a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus lhe dizia. Ponham-se na pele daqueles que estavam diante de Jesus. Eles ouviam Jesus, mas eles viam também Jesus. Tinham-no visto fazer milagres, tinham ouvido falar dele. Havia ali qualquer coisa que lhes deixava claro que ele, no seu coração, intuíam que estavam diante do Messias. Também intuíam que estavam diante de um homem que não era como os outros homens. E então, quando Jesus lhes diz que todos eles sabiam que sabiam, o Messias há de ser filho de David. Portanto, eles sabiam, qualquer judeu sabia disto. Qualquer judeu de 6 anos, 7 anos sabia disso. Quanto mais um adulto. E de repente o Senhor começa-lhes a dizer que é filho de David, mas não é bem filho de David. Porquê? Porque o David o trata como seu Senhor. Como é que pode o pai tratar o filho desta maneira? O próprio David lhe chama Senhor. Como pode ser seu filho? E nós então percebemos o que é que pode estar, porque é que os olhos daquela gente estavam a brilhar. Porque intuíam que o Messias não seria um simples homem qualquer. Seria o Senhor de David. O Senhor de David era Deus. O Verbo encarnado. Nós agora sabemos isto claramente. O Espírito Santo provavelmente faria vibrar aqueles corações, como quer dizer, há aqui algo mais. Se calhar sem conseguirem penetrar totalmente aquela certeza. Mas nós sim. E é bonito encontrar nos Salmos já esta verdade. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Tudo bate certo, as peças encaixam. Quando penso no Antigo Testamento e na forma de nós conseguirmos amar o Antigo Testamento, penso em Nossa Senhora, penso em São José. Como vibrariam? Como olhariam para os textos à procura da verdade? À procura da tua verdade, Senhor. À procura do que é que nos anuncias. E depois, como ao descobrirem as coisas que Jesus revelava, voltariam atrás para ver, de facto, a peça encaixou aqui. Às vezes pode-nos acontecer, e de facto o Antigo Testamento é pior ainda que o puzzle do Eduardo, não é? Que é o mapa mundi, e portanto aquilo, metade das peças são oceano, não é? E, portanto ele estava assim um bocado baralhado, não sei se ele já avançou um bocadinho mais dentro do seu confinamento, e tantos dias de confinamento é capaz de já ter feito o mapa mundi. Mas estas peças encaixam e achei muito interessante voltar a encontrar, andando ainda um bocadinho mais para trás, portanto hoje, ontem e anteontem, na liturgia das horas, lemos o mesmo texto da primeira leitura do Corpus Christi, que era o livro do Êxodo. Não sei se te aconteceu coisas como, sei lá, um universitário contava-me que dizia: Senhor Padre, eu durante anos, desde pequenino que fui à missa, e nunca tinha pensado naquela frase. A frase que nós lemos, que ouvimos todas as missas. E não é ouvimos, é que ouvimos-la solenemente. Este é o sangue da nova aliança, derramado. Esta tradução não é utilizada na missa, mas pela multidão dos homens. Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
sem dúvida que aquele universitário sabia que era o sangue de Cristo, que era o sangue derramado por Cristo na cruz. Agora, essa nova aliança, o que é isso da nova aliança e o sangue? Nunca tinha pensado nisso. E na leitura que a Igreja escolheu para o Dia do Corpo de Deus, a primeira leitura vai precisamente ao livro do Êxodo, em que Moisés faz um sacrifício, pega em sangue e diz: este é o sangue da aliança que o Senhor conclui convosco, mediante estas palavras. E sela-se uma aliança e derrama-se aquele sangue. E essa é a primeira aliança, a antiga aliança. E Nosso Senhor vai fazer uma aliança diferente quando fizer o seu sacrifício. Mas algo que é absolutamente extraordinário, que eu nunca tinha pensado nisto e que está até há poucos anos, eu era sacerdote e tinha lido e estava nos manuais e etc., é que a seguir diz-se, li isto 20 anos, até há poucos anos em que me descobri isto. A seguir, Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e 72 anciãos de Israel. Ou seja, eles estão no sopé do monte. Fizeram a aliança. E a seguir o que é que fazem? Sobem para o monte, onde estava a presença do Senhor. O monte tremeu, houve fumos, houve fogo, Deus Nosso Senhor desceu sobre uma nuvem, toda uma coisa assim muito extraordinária. E eles adentram-se nesse monte, sobem para esse monte. E o que acontece? Viram a Deus. E a descrição é assim um bocadinho enigmática. Parece que sob os pés está assim como com um pavimento especialmente esplendoroso e puro, que faz lembrar o céu, como que o céu que desceu até àquela presença. E Deus não lhes fez mal, ou seja, eles estiveram na presença de Deus e Deus não lhes faz mal. Não, a ideia do Antigo Testamento era quem via a Deus morria, porque era tão... E o que aconteceu? Contemplaram a Deus e comeram e beberam na presença do Senhor. Ou seja, comeram na sua presença e beberam. Assim estava anunciado que ia acontecer. Nosso Senhor queria fazer um banquete connosco. Aliás, fez. Fui ver a Bíblia o que acontecia a seguir. A seguir, Moisés sobe e passa 40 dias e 40 noites no monte, em que Deus lhe vai revelando a sua lei. E depois o que acontece? O bezerro de ouro e aquele... portanto, eles desanimam, dizem, não sabemos quem é este Moisés, deixou-nos aqui, nunca mais voltará. E fazem um bezerro de ouro e prostram-se diante dele e fazem todo tipo de normalidades. E então Deus vai castigá-los. E parece claro que este plano de o povo comer na sua presença, na sua mesa, do céu descer até nós e nós podermos ver, contemplar a Deus e podermos estar a tomar uma refeição na sua presença, passa para o esquecimento até chegar à nova aliança, em que precisamente quando o Senhor institui a nova aliança, a institui-a na forma de um banquete sacrificial, onde nós vamos comer a Deus. Tomai todos e comai, isto é o meu corpo. E nós sabemos que quando comungamos, pois recebemos o próprio Deus, recebemos Jesus. E é tão interessante ver que podemos ir até ao céu com a nossa... através da missa, que a missa é uma antecipação do céu, quando a vivemos com fé. E os santos assim nos transmitem. Claro que é difícil entrarmos e podemos dizer que vamos à missa e não sentimos o céu. Mas na medida em que vamos metendo um bocadinho mais de fé, que vamos tentando também procurando investigar um bocadinho mais e perceber um bocadinho mais o que é a missa, vamos sentindo esta proximidade do Senhor. E às vezes há Eucaristias em que nós dizemos
aconteceu ali qualquer coisa. Eu, sei lá, entrei na missa e estava com uma falta de paz tão grande. E o que é que se passou? O que é que se passou? Eu tive... Algo aconteceu. Estivemos com Deus. Estamos com Deus Nosso Senhor. O Senhor toca-nos o coração. Convido-te a tentares... Não sei se acho que ontem já percebia que esta meditação era capaz de correr assim um bocadinho pior, porque no Evangelho da Missa dei assim um lamiré e vi uns rostos nada entusiasmados. Por acaso preguei a homilia lá embaixo e vi que uns rostos nada sintonizados com este meu entusiasmo pelo Antigo Testamento e pelas pontes e as coisas, e disse o Senhor ao meu Senhor, e essas coisas todas. E de facto é complexo, se calhar para mim é mais fácil, porque ainda hoje falava com o Zé sobre como é difícil às vezes para os matemáticos, diziam que quando as coisas são claras tornam-se evidentes, e depois se calhar é difícil descer ao nível para os outros, e podemos fazer exercícios muito complicados que para nós parecem fáceis. De facto, quando se começa a olhar para estes textos e se vêem começa-se a ver como que há 3 dimensões, e a ver o Antigo Testamento e o Novo, e tudo a anunciar-se uma coisa com a outra, e o mesmo Deus, como que à espera da plenitude, à espera daquele momento em que pode descer e habitar no meio dos homens, e dar-se a cada um de nós. E quando a Eucaristia deixa de ser assim essa coisa velada, e nos damos conta de que subimos ao céu, que somos como aqueles arquitetos das catedrais góticas que nos faziam quase como que até subir com o olhar ao céu, parece um elevador. Aquelas catedrais parecem um elevador a subir, e nós a parecer que o altar se eleva e vai até o mais alto dos altos, dos céus, onde vamos estar ali na presença do Senhor, que também desce até ao nosso encontro e se torna presente. Tudo isto é o plano de Deus com os homens, que é estar no meio de nós. Dizia-vos São José e Nossa Senhora. Nossa Senhora, São José pôde ver antes e olhar para o Senhor e sonhar como é que seria. Mas Maria dizia que guardava aquelas palavras no seu coração, e a tradução, não diria em português, porque não sei como é que talvez se diga em português sim, de uma determinada maneira, mas uma das traduções possíveis era que Nossa Senhora guardava todas as suas palavras no seu coração, e segundo Dom António Couto, era como que dizia, fazia puzzles, fazia quebra-cabeças, como que punha as peças no seu lugar, ia ligando as coisas, ligando uma com outra, com aquilo que já tinha ouvido e tinha sonhado, com aquilo que estava a ver, com aquilo que ele tinha dito, e eu imagino isto tudo imbuído de um enorme carinho, de um amor a Deus enorme. E depois também, junto com a missa, ao perceber como tudo aquilo estava indicado e anunciado, e é tão interessante ler estes livros e estes autores que estudam as coisas e fazem as ligações todas, ou que conseguem encontrar ligações, sobretudo ainda para mais quando os vemos entusiasmados e enamorados assim da Escritura e dos sacramentos e de Deus Nosso Senhor. Depois pedimos ajuda a Nossa Senhora para nos adentrarmos, para percebermos estas coisas, para também nós crescermos no amor, não só a Deus, mas a tudo aquilo que Ele nos deixou na Bíblia e nos sacramentos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.